Olá! Por que será que a gente fica tão triste com as decisões que as pessoas que nós amamos tomam? Se você é uma dessas pessoas que nesse momento está triste por alguma coisa que alguém está fazendo do seu lado, saiba que esse vídeo ele é para você. Fica comigo e descobre por quê. Ei, seja bem-vindo a este canal. Se você está chegando aí fresquinho, já assina, ativa a sinetinha, já compartilha se você lembrou de alguém que também está sofrendo aí por causa de algo que alguém fez para ela. Normalmente a gente está sofrendo por quê? Porque alguém fez algo para nós, porque nós criamos uma expectativa em relação a ela. Nós temos sentimentos, nós sentimos algo em relação a essa pessoa. E como diz aqui o meu livro, sentimentos são um alerta para as nossas inferioridades, uma porta para percebermos qual mensagens as pessoas trazem ao nosso processo evolutivo. Elas nos mostram justamente as lacunas do nosso ser. Somente o sentir pode sinalizar, pelo amor ou pela dor, o nosso crescimento interior. O importante é não deixar os sentimentos passarem em branco. Eles querem nos dizer algo. São caminhos em meio ao nosso atordoado dia a dia, uma luz indicadora de nossas decisões acertadas ou equivocadas em direção à missão da nossa alma. Porém, de nada adianta tudo isso se não estivermos alertas, observando o cotidiano. Inclusive, esse é um livro que eu consegui para você no link que está aqui embaixo por tempo limitado, uma promoção de mais de 40% de desconto sem frete, então já vai lá. Voltando, quando a gente está falando de emoções e pessoas, relacionamentos, é muito difícil nós não acabarmos criando expectativas em relação a essas pessoas. E muitas vezes essas expectativas são o que justamente acabam nos afetando e complicando a nossa harmonia no relacionamento com elas. Porque quando nós criamos expectativas em relação a essas pessoas, nós acreditamos que ela seja de um jeito, nós acreditamos que este seria o melhor caminho em relação ao outro e nós acreditamos que nós estamos certos em relação a elas. E com isso nós deixamos de respeitar o aprendizado, o momento ideal para ela aflorar e a compreensão sobre alguma coisa. E muitas vezes essas pessoas acabam tomando caminhos e decidindo rumar para lugares, situações que muitas vezes nós ficamos olhando. Como assim? Como assim você decidiu ir por aqui, sabendo que era melhor por aqui? Será que a pessoa realmente sabe? Não sei. A maioria das vezes as pessoas não sabem, elas estão seguindo um fluxo. E muitas vezes nós acreditamos que sabemos o que é melhor para essas pessoas. Será que a gente realmente sabe o que é melhor para essas pessoas? Muitas vezes nós estamos olhando de fora uma situação e por justamente olharmos de fora, acreditamos que aquilo realmente seja o mais ideal para aquela pessoa e conseguimos enxergar com uma clareza que é muito maior do que quem está dentro dessa situação. Então, quando nós estamos dentro de uma expectativa, que projetamos ela sobre alguém, o outro alguém, em primeiro lugar, se ele também gosta de você, ele cai na armadilha de querer corresponder a essa expectativa. Só que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que ele foi guardando, engolindo, aquilo começa a não fazer mais sentido, começa a dar problema e se torna um ato de aprendizado dessa pessoa expor isso, colocar para fora. E quando essa pessoa coloca para fora algo que está verdadeiramente incomodando ela se posiciona e ela vem de um histórico onde ela nunca fez isso, ela assusta, ela causa um choque e muitas vezes quem está perto dessas pessoas se frustra, se decepciona, fica com raiva, magoado, mas na verdade essa pessoa que fez esse dar de limites para o outro, pela primeira vez levantou a sua bandeirinha, pela primeira vez resolveu olhar para si e ver o que exatamente aqui dentro, o que aqui dentro que estava incomodando ela, ao ponto de ela se sentir vazia, se sentir triste, magoada, se sentir cada vez com mais baixa autoestima, cada vez mais ela olha para si e não se reconhece no espelho. Essas pessoas, elas começam a procurar ajuda e normalmente essas pessoas têm um grande desafio de aprender a trabalhar e lidar com a questão do amor próprio.
e entender que quando ela se ama em primeiro lugar, o outro lado, se verdadeiramente ama ela, precisa entender que ela está se empoderando. E esse estranhamento de quem se empodera é esperado. É esperado da nossa parte a gente olhar para as pessoas e ver se ela é mais quietinha, se ela é uma pessoa que ela evita o confronto. Em algum momento ela vai se rebelar com relação a isso, porque ela precisa pôr para fora o que está atrapalhando ela. Como essa situação bateu em você? Que tipo de aprendizados acabou aflorando nesse momento? E quando a gente para e não culpa o outro e olha para dentro da gente buscando entender o nosso aprendizado no meio dessa situação, nós separamos a pessoa do aprendizado que é dela, do papel que ela tem conosco. E eu já falei isso aqui e volto a frisar, cada vez mais que nós conseguirmos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e respeitar esse aprendizado delas, perceber que alguma coisa está acontecendo nelas para elas estarem se empoderando, para elas estarem simplesmente assumindo quem elas são e sendo verdadeiras com elas, leais a elas, de dizer, poxa, eu não quero fazer isso. Eu não quero ir lá, não tá legal para mim aqui. Assumir e olhar para o nosso eu sombra para poder começar a acolher ele, curar ele, se torna muito importante. Se você está chateado com uma pessoa, está chateado porque criou provavelmente alguma espécie de expectativa em relação a essas pessoas. Tira essas expectativas dos ombros das pessoas, tira. E principalmente observa o quanto o gerar expectativas sobre as pessoas se torna apenas uma coisa, que provavelmente você cria expectativa em relação a várias coisas ao mesmo tempo e o quanto isso está te fazendo se decepcionar, se frustrar e se sentir mal. A pergunta é, será que você está sempre no lugar errado? Não, você sempre está no lugar certo, com as pessoas certas, para aflorar algum tipo de aprendizado. E às vezes nós julgamos precocemente as pessoas, julgamos-as de uma maneira tão feroz que nem sequer paramos para olhar a situação pelo ângulo dela. Essa empatia de estar no lugar do outro e analisar pelo olhar e o ângulo dele. E como no dia a dia essa pessoa sempre se apresenta de uma maneira, quando ela muda esse comportamento, esse choque que ela causa, a gente precisa parar e pensar, poxa, ela nunca fez isso assim. Por que ela está fazendo isso? E às vezes a gente pré-julga e não vai conversar com a pessoa e entender o que se passa. E certamente uma pessoa que está num momento em que ela está muito quieta, ela vai partir para o outro extremo e meter os pés pelas mãos na sua comunicação. E a comunicação é um dos maiores aprendizados da humanidade. As pessoas literalmente, ou elas engolem sapos, não conseguem se expor, falar, acreditam que o outro tenha que entender o seu posicionamento, acreditam que falaram diretamente e foram extremamente subjetivas, ou elas são grosseiras, acreditando que isso são elas, que elas podem falar como elas quiserem. A comunicação é um desafio para todos nós. E lapidar essa comunicação é muitas vezes um desafio que pode se pronunciar no âmbito familiar, pode se pronunciar e aparecer aí no trabalho. Eu tenho feito várias sessões de coaching, que há muito tempo que eu sou terapeuta, há muito tempo que eu trabalho com coach, há muito tempo que eu sou mentora, há muito tempo que eu trabalho com o olhar da missão pela astrologia, e eu noto o quanto que as pessoas chegam até mim, elas querendo dar um passo mais além, mas nem sempre tão dispostas a sair do seu lugar para se enxergar de fora, porque isso demanda se desacomodar. E os sentimentos, as nossas emoções, elas servem para aflorar os nossos acordos espirituais. O tempo todo. O filtro que existe aqui não existe aqui. Aqui, o tempo inteiro, a gente sabe se a gente gosta ou não gosta, se tá legal ou se não tá legal. O X da questão é que nós não fomos preparados, treinados para olhar para isso com tranquilidade
entendendo que essas emoções afloradas através daquela situação, daquela pessoa, servem a este propósito da gente realmente olhar para nós e ver como isso bateu na gente. Como saber se nós temos um aprendizado numa situação? Simples. Você olha para a situação que aconteceu e vê, mexeu comigo? Não, não tem aprendizado. Mexeu comigo? Sim. O que eu estou sentindo? Raiva, mágoa, tristeza, me sentindo injustiçada, rejeitada? Esse é o segredo. Aconteceu alguma coisa, mexeu contigo, vai investigar por quê. E principalmente, para quê? Para que essa situação ela aconteceu com essa pessoa naquele lugar e bateu dentro de você? E quando a gente está frustrado porque uma pessoa tomou uma decisão e decidiu por um outro caminho, isso já é uma prova de que aquela tomada de decisão que aquela pessoa teve, ela bateu em você e mexeu com você. Por que mexeu com você? Será que de repente não é você que precisa aceitar que ela não está sob o seu controle? E que mesmo que para você seja claro e límpido para onde ela tem que ir, para ela precisa viver algumas coisas. Ame incondicionalmente as pessoas, se desapegue. Esse material aqui tem os 4 grupos dos acordos espirituais. E uma pessoa olhando para essa situação, se ela é grupo dos apegados, ela já fica desesperada, porque ela não quer que essa pessoa siga em frente no caminho que ela está escolhendo para ela. Ela quer que ela fique lá onde está, que não se mude nada, que permaneça tudo como está. Meu Deus do céu, e se essa pessoa começou a responder para você, será que ela não me ama mais? Grupo dos viciados. O quanto é necessário a gente aprender a deixar soltas as pessoas e amar elas incondicionalmente, aceitando o jeito que elas são. E aí os cobiçadores vêm tentando controlar aquilo tudo, mostrar qual é a melhor razão, que eles têm a razão. Será que passou pela sua mente que de repente você não tem a razão? Será que de repente esse não é o melhor caminho para essa pessoa? E aí nós vemos os buscadores buscando a aceitar aquilo que eles não podem mudar, às vezes tendo que dar um passo para trás para que essa pessoa precise viver o que ela precisa para dar esse passo mais além. Então são aprendizados ocultos por trás dessas situações que revelam acordos que nós firmamos e que essas pessoas servem a esse propósito e que essa frustração é uma consequência disso. Por isso, se você quiser saber mais, aproveita, mais de 40% de desconto, o link está aqui embaixo. Vai lá, se inteira, entende sobre isso. E se não consegue sozinho, procure um grupo. Se esse grupo te ajudou em um certo momento, pode ter certeza que em algum momento, algum aprendizado vai aflorar e que você vai precisar de um atendimento mais individualizado. Procure um coach, um terapeuta, alguma espécie de terapia que para você faz sentido, mas não pare, porque para você encerrar tudo isso, só existe uma maneira, entendendo a raiz do que se reflete nas nossas emoções, na forma de nós enxergarmos e, portanto, de agirmos. Reflita com muito carinho. Tire essa projeção das expectativas das pessoas, solte elas e deixe que elas escolham seus caminhos. Mesmo que esses caminhos levem elas para a dor e para o sofrimento, é o que ela provavelmente mais precisa. Porque se ela não está entendendo a tua intenção de contribuir e ajudar ela, é porque ela não está pronta, não está madura. E é interessante como a vida se organiza para que cada um possa ir para frente do jeito que precisa ir. E a nós cabe aceitar isso e criar pontes com essas pessoas para deixar que quando elas estiverem prontas, elas sentirem que elas podem retornar, o que a gente trabalhou em nós, aquilo que nós precisávamos trabalhar com o aprendizado que essa situação aflorou, nós possamos resgatar elas e voltarmos a seguir em frente, uma aceitando a trajetória da outra. E isso é o mais importante de tudo. Então coloca para mim aqui embaixo como esse vídeo ajudou a você a não mais criar expectativas, aonde você percebeu que você estava se equivocando e como que você está ajustando a sua rota para melhorar seus relacionamentos a partir disso que eu acabei de falar hoje aqui. Um grande beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!